quando eu estava no Rui Barbosa, um colégio particular, que eu vinha do subúrbio, o único colégio que minha mãe poderia pagar minimamente de forma atrasada seria o Rui Barbosa. Então era uma escola mais acessível, que era ligada ao Capital. Colégio Capital, que é, aí sim, era o colégio dos classe média, né? Mas os mesmos professores do Capital eram, no filial Rui Barbosa, também professores. E a gente tinha esse luxo, esse auxílio luxuoso de ter os professores de uma escola renomada, de classe média, média alta, numa escola mais popular que é o Rui Barbosa. Então o Rui Barbosa ele marcou história, sim, para muitos alunos que vinham da periferia, das periferias. E se a gente pensar das vias coletoras da cidade para as vias principais, né? A gente estava ali na Avenida Imperador, onde tinha um ângulo, que era um colégio de classe média alta, onde a gente tinha também no centro o Geo Estúdio, que era um colégio de classe média alta, o Colégio 7 de Setembro, na mesma rua, e algumas escolas renomadas de Fortaleza. Estou falando aqui da realidade do Nordeste e da capital de Fortaleza, que fica no estado do Ceará. E aí, de repente, essa escola técnica, a gente que fazia o primeiro ano estudava. Que, na verdade, o ideal para se entrar na escola técnica, para fazer um curso técnico e fazer o ensino científico, que a gente tinha 3 modalidades. A gente ou ia para o pedagógico para fazer 4 anos e ser professor aligerado, ou a gente ia fazer técnico em contabilidade para ser um contabilista e já ter um emprego ao final do ensino científico, ou a gente ia fazer o curso técnico de uma escola pública que pobre podia entrar se fosse muito bom, mas muito bom mesmo, muito bom acima da média. Então, muitas pessoas cursavam o primeiro ano científico estudando para entrar no primeiro ano técnico da Escola Técnica Federal do Ceará. Então, quer dizer que vocês retroagiam um ano para poder caber na escola técnica? Exatamente. Então, a gente estudava o científico no primeiro ano e ia para a escola técnica, que era um ensino público de qualidade e gratuito. A gente se atrasava um ano para ter o ensino de qualidade, para ter o orgulho, para ter a vitória de ter entrado na Escola Técnica Federal do Ceará. Criatura, mas tu já ia para o segundo ano que vem. Não, mas eu prefiro fazer. Eu preciso, né? Eu prefiro, o ato falha aí. Eu prefiro fazer na escola técnica, porque quando eu sair de lá, eu já tenho empresas brigando por mim. Eu já posso estagiar na Inglaterra. Olha a importância da Escola Técnica Federal do Ceará. Olha o peso de ser aluno de uma Escola Técnica Federal do Ceará. E essa escola técnica, ela passou por uma cefetização, não é isso? E veio a cefetização em 1999, foi isso? E em 2006, 2007, 2008, a gente teve a modificação, que foi da cefetização até os institutos federais no Brasil inteiro. Olha o ganho disso. E como ganho, eu também vejo, e aí me diga se eu estou errada, uma descaracterização do peso da escola técnica, do significado da identidade institucionalizada do que era aquela escola técnica, do que era ser aluno do Cefet e do que é ser aluno do IF. Por quê? Porque nós tivemos a interiorização dos institutos federais, que foi um ganho
maravilhoso foi, porque a gente está falando de acesso. E a pessoa que morava lá em Mombaça, dificilmente ela ia ter acesso à Escola Técnica Federal do Ceará, porque ficava na capital. Para vir morar na capital, ela tinha que ter um parente na capital, minimamente, se ela fosse de baixa poder aquisitivo, porque o pai, para bancar um estudo na capital, tinha era Zé, como a gente fala aqui no Ceará, né? Tinha era légua. Légua tirana. Aqui, ó. E aí a gente vê essa interiorização, a ida também dos professores aos interiores e a vontade desses professores não ficar nos interiores. Quem era de Coatu, pois bem, quem era de Cedro, pois bem, quem era dessas escolas mais antigas que carregam, né, essa identidade da escola de artífices, do nosso Cefet, da nossa escola técnica, que carrega numa identidade interiorana todo esse potencial, por que não privilégio de ser um aluno federal? Privilégio por quê? Deveria ser democrático, Gisele. Porque era privilegiado. Não por privilégio meritocrático, mas pelo esforço daquele aluno que super estudava, super se destacava, ou por uma condição nata dele, de uma inteligência acima da média, ou por um esforço mesmo daquele aluno que tinha um potencial, mas ele multiplicava esse potencial através do estudo, da repetição, do afinco com que se dedicava aos estudos, chegava à escola técnica. Do pobre, E aí a gente vai falar agora de cotas, né? Do preto, do deficiente, do cotista pelo limite econômico. E aí, quando esse Instituto Federal ele se interioriza e quando vem a lei de cotas, a gente democratiza o acesso à educação. Olha que coisa maravilhosa que é essa lei dos institutos federais também ser Instituto de Educação Superior. Olha que grau, terceiro grau, né? E também instituto que é pós-graduação, de mestrado e doutorado. E esse instituto ele está no interior. Olha a importância disso. E olha também, e aí eu não vou deixar de olhar essa descaracterização. Será que o aluno que hoje tem acesso mais democrático tem a compreensão do ontem? Por isso é importante propagar a nossa história. Por isso que a história dos institutos federais é tão importante para que essa identidade estudantil seja criada em cima dos passos que fizemos. Porque os passos que fizemos e da democratização que hoje existe, que está muito aquém do que nós desejamos para a educação no Brasil, até aquém por quê? Porque não chegou a todos, a todas, a todos ainda. Né? Que bom se a gente pudesse abarcar o mundo com as pernas, mas nós não podemos ainda. E de uma educação que ainda está nos moldes cartesianos. Eu acho que a nossa educação, eu não estou falando de IF, eu estou falando de educação humana, do espírito humano, ela ainda pode avançar muito mais. E aí a gente teria que pensar currículo, sim. Aí a gente teria que pensar prioridade, o que é prioritário da educação do espírito humano, que nós viemos repetindo e que nós vemos, logicamente, que não está dando certo mais, que não está mais respondendo. E aí eu falo, esse vídeo é perigosíssimo. Eu não posso falar como
como instituição, eu tenho que falar como pessoa. E todos os meus vídeos são como pessoa, viu, gente? Não são institucionais. Nós estamos perdendo na educação. Porque nós ainda estamos pensando grades curriculares, currículos, muito cartesianamente. Ah, mas é o cartesiano, e a ciência, e a vida. E a educação ontológica desses jovens. A gente, claro, não vai perder de vista, mas a gente vai priorizar o quê? A pandemia ela veio nos dar um tapa, não de pelica na cara, nem de veludo. Elas veio nos dar uma porrada. E aí a gente pensou metodologias ativas, a gente vem pensando metodologias ativas. A gente vem pensando didática. A gente vem pensando didática dentro dessas metodologias ativas. Baseada em quem? Em quê? Essa didática. Eu tive uma professora que ela me trouxe a importância da didática. Eu tenho uma irmã que fez o pedagógico. Ela fez os 4 anos, ela é professora, ela nunca ensinou. E ela tinha um livro que se chamava Didática Geral. Esse livro era branco, de letras azuis, e de imagem tinha crianças no pré-escolar. Didática Geral. E quando nós vamos perceber e voltar os olhos para o pré-escolar, para a primeira infância, para as infâncias? Prioritariamente, de uma forma magistério tão magistral, que a gente compreenda que é porque nós já sabemos que os 7 primeiros anos de formação de um ser humano, ele é... Aí lembrando de Jesus crucial, lembrando Durkheim fundamental, lembrando Comte positivo no sentido estrito para a formação humana. Quando nós vamos pensar que a nossa educação está totalmente ultrapassada? Quando a carapuça vai cair para os educadores? E sabe, quem sou eu para falar de educação? Eu não sou ninguém. Eu não sou nem licenciada para falar aqui de educação. Mas eu sou um ser humano que pensa, minha gente. Eu sou um ser humano que vê. Eu sou ainda aluna, graças a Deus. Eu sou ainda aprendiz, eterna aprendiz. E eu nunca vou parar de pensar os processos educativos, eu nunca vou parar de pensar os processos de ensino-aprendizagem. Não porque eu estou inserida só nele, mas porque eu acredito que a educação, que é a educação, e não digo só a formal, essa. Nós crescemos através da educação e do aprendizado. Com a nossa mãe, com os nossos tios, com o nosso meio, né, psicologia, que tanto nos afeta. O homem é produto do meio, alguém já falou, esqueci o nome dele, desculpa. Mas não é só produto do meio, não, é produto também do que ele herdou, que também foi gerado em meio. É produto também de uma tecnologia ancestral chamada intuição, que eu não conheço com profundidade científica, mas que eu posso dizer que intuitivamente nós estamos errados em educação. Eu posso afirmar isso categoricamente, que nós estamos errando em educação e nós estamos gerundiando sem medo. Quando a gente vai fazer reformas curriculares, que vem lá de cima, a gente fala assim, veio do Ministério da Educação e Cultura, veio do MEC.
Quando a gente fala que veio lá de cima, a gente tem que cumprir, porque é normativa do MEC. A gente tem no MEC, e aí é uma crítica que eu estou fazendo mesmo, né? Por que me isentar da crítica? Quem são os grandes pensadores do MEC? Quem foi o grande pensador da Sucupira, da CAPES? Eram mentes que estavam vendo além, eram mentes criativas que conseguiam ver para além dos 50 anos que a gente consegue prever orçamentariamente. Os 30 anos, o quinquênio, o triênio, o hoje, o agora. Agora eu posso dizer para vocês, nossa educação está atrasadíssima. E não foi só a pandemia que nos disse não, nós já sabíamos. E nós, eficazmente, não efetivamente, porque efetivamente a gente faz um monte de coisa. Eficazmente não estamos respondendo, pessoal, pessoas, nós não estamos respondendo a um modelo educacional que necessitamos agora, que precisamos, que sentimos falta, que não nos responde mais a nossa educação, ela não nos responde mais. Vai cair quando a carapuça na gente. Quando vai cair? De novo, e de novo, e de novo, até que tomemos alguma atitude eficaz, não efetiva. Porque efetivamente fazemos leis, normas que vem lá de cima. Que vem lá de cima o quê? A gente já aprendeu que é aqui, que essa construção é de igualdade, que não é uma educação bancária, que não é lá de cima para baixo, que é da base, é da raiz para a popa, é de dentro para fora e de fora para dentro a toda hora, a todo momento. Se a gente não pensar essa educação agora, se a gente não mudar ontem, porque Exu jogou ontem a pedra que matou o pássaro amanhã. Vou encerrar com isso.